Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Fonte Viva do Emmanuel, né? Que todos nós conhecemos, inclusive porque as páginas dessa obra elas são lidas no início da palestra, antes da oração, né? Para iniciar então a palestra, elas são lidas e muitas vezes elas têm muito a ver com o próprio tema da palestra, entendeu? Às vezes tem tudo a ver, tá? E geralmente eles procuram, né? Colocar uma palavra que tem alguma coisa a ver com a palestra a ser pronunciada. Ok? A palavra que nós vamos estudar hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. O capítulo é o 26, para quem quiser, né, estudar independentemente, porque a obra do Emmanuel, essa obra Fonte Viva do Emmanuel, ela está na internet direto. Inclusive, vocês podem acompanhar, né, o estudo através do celular mesmo, tá? Eu, por exemplo, estou usando o celular aqui para fazer esse trabalho, entendeu? Então, como eu falei, é o capítulo 26 e o título é Padecer. Padecer, tá? Isso é um versículo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Então, eu quero colocar aqui para vocês que ele vai tratar ele vai tratar não só das providências que Jesus tomou em relação aos discípulos quando eles partissem para pregar, tá? Tirando-lhes todo o medo dessa missão divina que eles tiveram, tá? Então, o versículo é o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Então, Emmanuel começa assim, ó. Desculpa. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Bom, nós já podemos esclarecer aqui
A palavra alijar seria afastar, entendeu? Eliminar. Os fantasmas do medo no caminho dos discípulos em suas missões de pregar o Evangelho para os nossos irmãos, ok? Então a primeira preocupação dele foi essa. Como ele diz, uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Porque eles não tinham, assim, conhecimento suficiente, claro, como Jesus, né, para partirem um para cada lado, entendeu? De 2 em 2, inclusive eles iam de 2 em 2 para fazer suas pregações, né? Mas eles tinham medo desse caminho. Porque tudo que é novo, que é apresentado de novo, né, geralmente sofre reações, dúvidas, críticas, indagações, até mesmo condenações por heresia. Entendeu? Então, eles teriam que estar muito bem preparados. Mas, quando Jesus os enviou, ele disse: não tenham medo. Vão em frente. Preguem o Evangelho com ações. E, se for preciso, usem a palavra. Porque as palavras, elas não te dão a garantia da veracidade do que se está falando, né? E também não passa para ninguém, só palavras não passam para as pessoas fé naquilo, crença naquilo que está sendo dito. Só o exemplo, por isso que Jesus falou: usem as palavras se forem necessárias, porque eles teriam que dar o exemplo da Boa Nova, o exemplo das novidades, né, que estão sendo reveladas
né? Que é a Boa Nova, tá? Apesar de que Cristo não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei. Ele disse que veio cumpri-la. Cumpri-la. Entendeu? E esclarecer também muitas coisas. No entanto, ele não pôde, devido ao conhecimento do povo da época, né? Porque essas aldeias, essas cidades, eram aldeias de pescadores muito pouco populosas, entendeu? De repente tinha um amontoadozinho ali de barco de pescadores, e os pescadores então construíam as suas casinhas por ali, e aquilo ali era uma aldeia e recebia o nome de uma cidade, entendeu? Cafarnaum, por exemplo, e muitas outras que não vêm ao caso. Então, a influência dos discípulos, né, dos apóstolos, ela poderia ser claramente vista e percebida nas ações deles, que já se encontravam iluminados, razoavelmente iluminados. Porque, inclusive, como eu estava falando e passei para outro assunto, o povo da época, pois é, as aldeias que eu falei, né, de pescadores, eles não tinham o conhecimento que nós temos agora. É a diferença, o nível de diferença de conhecimento daquele povo para o conhecimento que nós temos hoje, tecnológico, científico, espiritual, religioso, não se compara. Então, Jesus veio nos dizer muita coisa, mas como Jesus é Jesus, ele sabia disso, né, cara? E numa ocasião, numa passagem da Bíblia, ele falou para os discípulos deles. Foi mais ou menos assim. Se eu falo das coisas da terra, que vocês lhe dão todo dia, vocês não entendem. Imagina se eu falar das coisas do céu. Entendeu? As coisas do céu que eu estou querendo dizer é tudo que nós sabemos hoje em dia sobre o universo, né? A pluralidade dos mundos, né?
os números estatísticos nos revelando que o universo não pode ser por acaso. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Então Jesus teve essa dificuldade, tá? Então ele se limitou a falar apenas o que o povo teria condição de assimilar alguma coisa, tá? E ele teve que se omitir em falar dos mundos celestiais, né? Que, inclusive, como eu estava falando, os números, a estatística dos números, né, de planetas existentes no universo é assim. Não dá para a gente ter noção, porque são coisas assim. Olha, para vocês terem uma ideia, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós temos, já foi constatado através, naturalmente, dos telescópios que ficam em órbita, os telescópios, inclusive, hoje em dia, o mais moderno de todos, que está nos revelando coisas incríveis que nós nunca tínhamos imaginado que existisse no universo, que é o telescópio James Webb. Esse telescópio, ele está nos mostrando tudo, cara. É incrível, incrível, incrível. E como eu estava dizendo, só na nossa galáxia nós temos, nós não, ela tem 200 bilhões de sóis iguais aos nossos, tá? Só que o nosso é o menor que tem. É o menor que tem, porque a Terra ela orbita a Via Láctea por fora. É um planetinha, uma poeirinha no universo, e ela está bem afastada dos grandes centros da galáxia, né? Onde com certeza existem planetas evoluidíssimos, mundos celestiais, e por aí vai. Agora você vê, olha só, 200 milhões de sóis só na nossa Via Láctea. O nosso Sol é um dos menores que tem. Os outros têm sóis que chegam a 1000 vezes maior que o nosso. É uma loucura, cara. Entendeu? Então, preste atenção. 200 milhões de sóis. Cada Sol tem os seus planetas orbitando em volta deles, né?
E, por exemplo, só no nosso Sol nós temos quantos planetas? Ainda estão sendo descobertos outros, né? Mais distantes, né? Mas digamos que em torno de cada Sol orbitem 10 planetas, por exemplo. 10 planetas. Então, só de planetas são 10 vezes 2 bilhões. Quer dizer, 20 bilhões de planetas, né? E eles não estão aí no céu para clarear a nossa noite, nem para enfeitá-lo também. Porque, inclusive, quando o tempo está nublado, a gente não vê lua, não vê estrela, não vê nada. Inclusive, as estrelas a gente só vê em lugares desertos, no interior do país, no interior dos continentes, onde não há muita iluminação das cidades, entendeu? Aí a gente consegue ver aquele céu estrelado, repleto de estrelas, entendeu? Uma parece colada na outra, mas vocês não imaginam a distância que é uma da outra. Isso é que é. Isso é que é incrível. Bom, estávamos falando só da Via Láctea. Agora, o James Webb, esse novo telescópio, ele já constatou a existência de trilhões, mas não são de planetas, não. São trilhões de galáxias. Entendeu? São trilhões de galáxias. Dá para a gente imaginar o número de planetas existentes no universo? E que, inclusive, ainda estão sendo criados. Porque a criação divina não para. O universo é infinito. O universo é infinito. Ele não tem fim. Isso não é constatado visualmente, mas é concluído através da razão. Entendeu? Eu vou explicar para vocês. Olha só. Imagina que o universo fosse redondo. Redondo como um planeta. Ele seria redondo. Tá? Então, o universo estaria contido aqui dentro. Aí eu pergunto, e depois desse globo, que digamos seria o universo, e depois dele, o que que tem? O que que tem? Tem que haver alguma coisa, cara, nem que seja nada. Mas tem que haver. Essa é a prova lógica através da razão, tá? De que o universo é infinito. E se ele é infinito, também a criação divina é infinita. O universo continua sendo construído, inclusive com a nossa colaboração, porque nós, humanos, nós somos
co-construtores do universo com Deus. Entendeu? Muito bem. É incrível. E Emmanuel continua no segundo parágrafo. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Quer dizer, ele está nos dizendo que para que a aquisição de fé, quer dizer, as pessoas que adquirem fé, elas são raras, não são numerosas. Não se constitui, como Emmanuel nos diz, num fenômeno comum nas sendas da vida, quer dizer, nas jornadas da vida, né? Nas nossas jornadas evolutivas. Porque fé, na verdade, vem de uma palavra ou em aramaico ou enfim, as línguas que eles utilizavam naquela época. A de Jesus era o aramaico, mas ele também falava... Me fugiu agora, tá? Me desculpem. Mas fé vem de uma palavra desse idioma que, na verdade, significa fidelidade. Fidelidade. Entendeu? Traduz também confiança plena. A fé nada mais é do que a confiança. Fé, fé. Ah, eu tenho fé. Pô, eu não estou falando nada, não estou falando nada. Eu tenho fé. O que é fé? Fé é confiança, confiança na providência divina, entendeu? De Deus, que é infinitamente bom, justo, amoroso, misericordioso e por aí vai. Então, fé, na realidade, significa confiança em Deus, confiança na providência divina, sabendo que tudo que nos ocorre é para o nosso bem. Tudo. Pode parecer um mal, mas esse mal vai promover o nosso bem. Porque esse mal nós não faremos mais. Nós já conhecemos ele. Já sabemos que ele é um mal, então não faremos, não cometeremos mais esse erro. Correto?
E Emmanuel continua. Afinal, que significará padecer? Bom, padecer significa sofrer, né? Aí não existe dúvida nenhuma, né? Então ele diz, afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, quer dizer, o sofrimento dos homens, de muitos, não todos, em sua essência, é como Emmanuel nos diz, muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Vamos continuar aqui para ter mais sentido a análise, tá? Da mensagem. E ele continua. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Deixa eu continuar aqui, olha. Revoltam-se outros porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Agora você vê. Elas sofrem, tem criaturas que sofrem porque não conseguem fazer o mal, não conseguiram fazer o mal. Entendeu? Sim, porque o mal, ele enganosamente, ele aparentemente provê o teu bem. Aparentemente. Mas é o maior engano que se pode cometer. Lógico. Tá? Mas o mal pode parecer que seja um bem. Por exemplo, você deseja um cargo dentro de uma empresa. Né? Aí mas aquele cargo está ocupado por um outro funcionário. Mas você deseja aquele cargo. Então você começa a fazer intrigas. Começa a defamar esse funcionário que possui esse cargo. Começa a criticá-lo, a tentar derrubá-lo tecnicamente para ocupá-lo o seu lugar e com isso ser promovido e ganhar mais dinheiro. Como eu falei para vocês, olha, um mal que aparentemente parece um bem, né? Porque eu derrubei o cara, consegui o cargo dele, fui promovido e passei a ganhar mais dinheiro. Mas ele não sabe
que acabou de contrair um grande débito, né, cara? Motivado, inclusive, pela inveja, pelo ciúme, pela ganância. Enfim, pelos desejos inferiores dessa criatura que fez esse mal. Entendeu? E Emmanuel também diz o seguinte, ó. Revoltam-se outros. Cadê? Revoltam-se outros porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Bom, primeiro a gente tem que traduzir a palavra perniciosa. Perniciosos, né? Pernicioso é tudo aquilo que é maléfico. É pernicioso, é maléfico. É mal, é o mal. Entendeu? E essas criaturas, existem criaturas que se revoltam por Deus não atender a esses desejos perniciosos deles. E nunca vai atender, porque é assim que Deus nos ensina, nos educa. Entendeu? Não existe punição. Eu estou querendo lembrar aqui de uma frase para dizer para vocês. Na vida não existe punição. Apenas colhemos aquilo que plantamos. É isso mesmo. Então, se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Não tenha dúvida disso. Plantou tomate, vai nascer tomate. Não queira plantar tomate para ser caqui. Eles são parecidos, né? Mas não vale a pena não, cara. Não vale a pena não. Se tu plantou tomate, vai nascer tomate. Jamais nascerá caqui. Porque nós só colhemos o que plantamos. E eu estava dizendo para vocês que Deus nos educa exatamente assim. Quando Ele atende os nossos desejos, as nossas petições, as nossas orações, significa que nós estamos no caminho certo, no rumo certo, correspondendo às expectativas dele. E ele vai te beneficiar por isso, ele vai te recompensar por isso. Agora, se ele não te atende, se ele não atende aí os caprichos perniciosos da criatura, significa que ela está errada, que ela não está no caminho. Entendeu? Ela não está no caminho. E Deus, não atendendo a oração dela, da criatura, Ele está dizendo para ela que ela está errada, que ela tem que mudar, que ela tem que reavaliar as coisas. Entendeu? E Emmanuel continua.
prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus. Compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Então, vamos ver aqui. Ele está dizendo que para nós prestarmos, colaborarmos, cooperarmos com a pregação do Evangelho, nós devemos nos incorporar aos fiéis semelhantes, a caravana de fiéis semelhantes. Que se põe ao encontro de Jesus. Quer dizer, se pôr ao encontro de Jesus significa ir buscar nele, se pôr ao encontro de Jesus, ir buscar nele a verdade, as lições que ele tinha para ensinar. Certo. E ele ainda diz mais, olha, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Ele aqui está dizendo que os nossos amigos fiéis, leais, resultantes de amizades verdadeiras, eles não vivem a contender um com o outro. Entendeu? Eles se respeitam, eles são amigos fiéis, leais, eles se respeitam. Então eles não contendem, eles não discutem, eles respeitam a crença do outro, a ideia do outro, o que o outro falou, e se ele discordar, ele fica calado, ele não discute. É a opinião dele. A tua é outra. Cada uma tem a sua opinião e o seu conhecimento. Pô, pensei que tivesse desligado ali o vídeo. Me assustei agora. Mas, então, eles não discutem, eles se respeitam. E permanecem, por serem verdadeiros amigos, sempre dispostos a se ajudarem mutuamente. Certo?
E Emmanuel continua no parágrafo 7. Ele diz assim: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Então ele está dizendo que participar quer dizer que servir a Deus divulgando o Evangelho, na verdade, é partilhar das decisões do Mestre, do nosso Mestre Divino Jesus. É obedecer, não diria obedecer, é como Emmanuel nos diz mesmo, é cumprir os desígnios, o que são os desígnios divinos, que são desígnios. Desígnios são tarefas atribuídas pelo Pai para o discípulo. Então ele nos diz: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Quer dizer, nós partilhamos, como ele está dizendo aqui, das decisões do Mestre, mas ele fala em cumprir os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não tem problema, não há nada de contrário nisso, porque Jesus, ele está em plena comunhão com Deus. Jesus é um Cristo. Todo Cristo está em plena comunhão com Deus, porque são os Cristos que executam a palavra de Deus, a vontade de Deus. Como, por exemplo, Jesus fez a vontade de Deus, participando da criação da terra, orientando a criação da terra, acompanhando essa criação, transmitindo depois conhecimentos para as criaturas criadas. Entendeu? Então não tem diferença nenhuma, porque os Cristos apenas cumprem a vontade do Pai.
os desígnios de nosso Pai que está nos céus. O Espírito vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. E Emmanuel continua, já quase terminando. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Por que ele diz isso? Não temamos, então, né, o que possamos vir a sofrer. Nós não devemos temer, porque Deus é o Pai magnânimo. Magnânimo e justo. Magnânimo significa, vem de bondade, de muita bondade. Entendeu? E o nosso Pai, que é Deus, ele é infinitamente bom, amoroso, misericordioso, justo e etc. Aí Emmanuel finaliza assim, olha. Um pai não distribui padecimentos. Não é verdade? Um pai não distribui padecimentos, não dá sofrimento, não tem o desejo de fazer seus filhos sofrerem. Entendeu? Ele apenas, às vezes, o pai humano, né? O pai humano, não o pai divino. O pai humano, às vezes, castiga. Ele castiga, ele pune o seu filho, mas não para que ele sofra. Não é para ele sofrer, é para corrigi-lo. São corrigendas. E a corrigenda, ela tem o objetivo de te corrigir, para que você não erre mais e, consequentemente, não sofra mais. Que é exatamente o que o seu pai quer, o que os pais querem para os filhos. Eles punem, eles castigam, mas cheios de boa intenção e cheios de amor, como o nosso Pai que está nos céus. Entendeu? E toda corrigenda aperfeiçoa. Emmanuel termina assim. E toda corrigenda aperfeiçoa. Quer dizer, na verdade, o que Deus quer é que todos os seus filhos alcancem a perfeição, a qual todos nós estamos predestinados um dia, a alcançar um dia. Tá?
Então, concluindo, o tema, o versículo que nós estudamos diz: nada temas das coisas que hás de padecer. E nós já sabemos por quê, né? Ficou agora, eu acho que agora ficou muito claro. Nós não devemos temer os padecimentos, porque, na verdade, os padecimentos são bênçãos para nós. Porque tudo que nos desenvolve, né? Tudo que nos corrige, toda corrigenda nos aperfeiçoa. Entenderam? É essa a mensagem do Emmanuel: padecer. E, queridos, eu, antes de fazer o estudo com vocês, eu fiz uma oração, né, ao Pai, solicitando que Ele iluminasse a minha mente, né, clareasse bastante a minha mente sobre esse assunto, me ajudasse e, se possível, até falasse por mim. Para que eu conseguisse, né, passar para vocês com clareza essa lição. Muito bem. São 19 horas. O vídeo durou 58 minutos. Tá bom, tá de bom tamanho. Tamanho razoável, por exemplo, para quem se interessa escutar. Então é isso. O meu desejo é que vocês tirem o maior proveito, assimilem da melhor maneira possível, com correção, essa lição do Emmanuel para a gente. Tão importante. Sobre o padecer, que na verdade não é um padecimento, é uma bênção. Ok? Bom, gente, uma boa noite para vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok? Tchau.